Hoje a gente vai dar uma passadinha falando sobre visão. Se você está seguindo a gente nos últimos, quantos meses? Acho que nos últimos 2, 3 meses. 2 meses. A gente tem falado muito sobre visão. Propósito, né? Propósito. Visão não, propósito. Propósito. E é interessante que propósito, ele vem para poder realmente dar para a gente um norte e tirar você do lugar do seu conforto. Isso aí. Porque no momento que você descobre, você pelo menos ouve falar de propósito, algo muda na sua vida. Ou você fica com raiva de quem está falando, porque alguém está falando de você e está falando assim, você não está vivendo o seu propósito. Aí você começa a ficar nervoso, você fica bravo, você acha que aquela pessoa... Revoltado. Você acha que aquela pessoa... tem alguma coisa de errado com ela. Fala, por que você está falando desse jeito comigo? Sabe por quê? Porque começa... meio ofendido. Se sente ofendido. Essa é a palavra, se sente ofendido. Então, quando a gente começa a falar de propósito, automaticamente, se você não está ou vivendo dentro do seu propósito, se você não está nem pensando a respeito do seu propósito, automaticamente isso vai trazer um confronto. Isso. Então, é por isso que a gente está aqui, para poder trazer um pouco de confronto lá aí onde você está, porque não tem nada melhor, não tem nada mais poderoso, não tem nada mais satisfatório do que caminhar dentro do propósito. É verdade. E aí, por isso que nós estamos aqui, para ter aquela conversa, para ter aquele tete-a-tete, como diz os brasileiros. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, antes da gente entrar no assunto, é pedir para você mandar essa live para pelo menos 5 amigos, parentes, gente que você sabe que está precisando de ouvir sobre o propósito, ou está procurando... ou está procurando o propósito, ou as pessoas que você sabe que estão querendo começar um negócio, estão iniciando ministerialmente, e você sabe que essa palavra sobre visão vai ajudar essa pessoa de alguma forma. Sabe que eu escutei alguém falar o seguinte, se você não sabe para onde você vai, você nunca chega a lugar nenhum. Nunca. Se você não sabe aonde você vai, você nunca chega a lugar nenhum. Sabe por quê? É como se você saísse de casa para ir a algum destino que você não conhece ainda, você ainda não esteve lá. Sim. E aí você sai sem um GPS, Sim. você sai sem alguém dentro do seu carro que possa te ensinar onde chegar. E qual que é o resultado disso aí? Não chega em lugar nenhum, não sabe onde está indo. Frustração, medo, tristeza. Você traz desespero para todo mundo que está dentro do carro. Sim, com certeza, porque ninguém gosta de andar com quem está perdido. Exatamente. Então, com você não vai ser diferente. Com você não vai ser diferente. Com você que está assistindo a gente no Facebook e no YouTube, não vai ser diferente. Por quê? A falta de visão, ela realmente faz com que você talvez tenha muitas atividades, se movimente muito, mas tenha pouco resultado. A visão traz o quê? É bem fácil de entender. O que a sua visão faz? O que o seu olho faz? Te dá a capacidade de enxergar. Se você não tem visão, não sabe onde vai, não tem perspectiva, não enxerga adiante, automaticamente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Pode um cego guiar outro cego? Sem chance, não vai acontecer. Então, ainda que você tenha alguém para te guiar, que espero que não esteja cego, mas você tem o seu próprio destino, tem o seu propósito na sua vida. Então, você precisa de visão. Porque mesmo sabendo qual é o seu propósito, se não existe visão, não existe progresso. Agora, eu quero basear o nosso bate-papo de hoje em um versículo. Vamos lá. Muita gente já escutou, muita gente já ouviu falar, e que hoje a gente vai tentar trazer um pouco de clareza dentro desse versículo. Vamos lá. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diz assim, onde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo perece. Existe uma versão, a nova versão internacional, que diz o seguinte, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Uau. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Sabe o que é mais interessante, Aline? É que para nós que nascemos de novo, nós que temos a Cristo como Salvador, nós não estou falando de nós que vamos para a igreja. Sim. Falando nós que temos a Jesus como o guia principal das nossas vidas, Sim. É natural para que todos nós operemos e vivamos dentro de uma visão. Sim.
Sim, porque nós temos quem nos guie, nós temos quem nos ensine, nós temos quem fale ao nosso coração, nós temos revelação. Revelação. Essa palavra revelação ela é muito interessante. Por muito tempo eu vivi sem conseguir entender o que significava revelação. Aí um dia me foi revelado. Ok, a revelação foi revelada. Por quê? Olha como que a analogia que me foi dada Sim. a respeito da revelação. Tudo o que existe hoje existia antes de que nós pudéssemos ver. Ok. Vou falar de novo. Tudo que existe hoje no mundo físico já existia antes que nós pudéssemos ver. Sim. Então, com Deus, a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de criar o mundo, quando ele falou, aquilo já existia dentro dele. Sim. Ok? Sim. Então, dentro de nós existe essa mesma capacidade de visualizar aquilo que ainda não existe. Então, nós, da mesma forma que Deus fez, porque nós, se você tem acompanhado a gente, se você nos escutou, se você nos escuta há algum tempo, você vai lembrar, Gênesis 1:26, nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Para quê? Para agir como ele age. Sim. E para poder representar ele aqui na Terra. Sim, exatamente. Entendeu? Sim. Então, o que é o mais interessante? É que é importante que a palavra de Deus se torne o fator mais forte dentro das nossas vidas. Por quê? Quando a palavra de Deus, ou aquilo que ele disse, se torna o fator mais, a influência maior das nossas vidas, nós passamos então a pensar pensamentos mais altos. Sim. A Bíblia diz o seguinte: com certeza. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim e uma esperança. Sim. O desejo de Deus é o quê? É sempre nos fazer pensar os pensamentos dele. Sim. Você sabia, Aline, que palavras nada mais são do que pensamentos envolvidos em vocabulário. Exatamente. Isso é que são palavras. Então, quando nós começamos a deixar com que a palavra de Deus se torne a influência maior das nossas vidas, nós começamos a pensar pensamentos da mesma forma que o Criador pensa, e aí então a visão começa a ser desenvolvida dentro e aí verbalizamos o que está dentro de nós, né? Exatamente. Entendeu? Sim. Então, olha para você ver, Aline, olha que interessante. A visão de Deus nos capacita a ver o que as outras pessoas não estão vendo. Essa aí é boa, escreve, anota. Você que está aí ouvindo, tem um caderno, uma caneta aí, tem um papel, qualquer pedaço de papel que tiver aí, escreve isso. A visão de Deus nos permite a ver tudo o que as outras pessoas não estão vendo. Já passou por... Vou fazer uma pergunta para você continuar, para o pessoal que está aí responder. Você já passou por algum momento de você falar assim... Nossa, eu quero ter uma casa assim, 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 assim. Você sabe a cor que vai ser a casa, você sabe a cor, o jeito do azulejo, você sabe até o rajado da pedra que vai ter na cozinha, você sabe. A cor, você sabe o jeito, você sabe tudo, como vai ser as janelas. E alguém olha para você e fala assim, nossa, mas você vai ter que ganhar na loteria para comprar essa casa, né? Porque você não tem condição de ter. E não é, às vezes, porque a pessoa é ruim para você. É só porque é isso aqui que você acabou de falar. Nem sempre as pessoas que estão ao seu redor vão ver aquilo que você vê, vão estar cientes. Por quê? Porque você está extraindo ou verbalizando aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, nem sempre as pessoas que estão ao seu redor, a gente às vezes fala que é inveja, a gente fala que é maldade das pessoas, e nem sempre é. Muitas das vezes é porque essas pessoas não estão vivendo com essa mesma poder dentro deles, não tem a revelação de que nós externamos e verbalizamos aquilo que está cheio dentro de nós, que é a palavra de Deus, e por essa pessoa não entender, ela simplesmente não consegue alcançar aquilo que está dentro da sua visão. E é importante o seguinte, que você aprenda a lidar com essa situação. Aprenda a lidar com essas pessoas. Por quê? A visão que está dentro de você, ela está dentro de você. Sim. Então, você já reparou se você é homem, se você é mulher, se você é casado, quando às vezes você fala uma coisa,
Mas a sua esposa entende outra coisa? Sempre. Todos os dias? Todos os dias. Por quê? Você, quando Deus libera sobre a sua vida como uma semente a visão de algo que precisa ser manifestado aqui na Terra, você começa a enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Sim. E aí, automaticamente, você começa a verbalizar aquilo. Sim. Por quê? A visão, ela é como uma semente que cai em um solo bom. Sim. Ela começa a brotar fruta, ela não brotar fruta, ela começa a botar raiz, ela começa a gerar, e aí às vezes você não consegue parar de falar. Eu me lembro, Aline, eu vou dar um exemplo aqui, de visão. Sim. Né? Quando eu tinha, quando eu tinha 14 anos, eu estava no Brasil, na bela cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e eu me lembro que eu estava numa roda de amigos, eu estava terminando a 8ª série, e indo para o ensino médio, né? Era high school lá no Brasil. E aí, naquela rodinha de amigos, lá em Ipatinga, eu falei assim, olha, eu vou estudar lá em Belo Horizonte. Uau! Drumroll. Pensa bem em algo que era extremamente fora da realidade daquela turminha ali. Sim. Era como se eu tivesse falado com eles assim, amanhã vai chegar um Corvette na minha garagem, todo meu. E para eles, automaticamente, qual foi a reação deles? Eles riram de mim. Você nunca vai fazer isso. É claro que você não vai estudar lá em Belo Horizonte. Você tá ficando louco e tal. Mas aquela semente, eu não tinha entendido. Sim. Era uma visão que Deus... Naquele momento eu conseguia enxergar, indo numa escola diferente, fora da minha cidade, eu conseguia enxergar várias coisas. Passa-se, então, 15 anos. Eu saio de Ipatinga, venho para os Estados Unidos. Não mais... Acabou que os meus amigos tinham razão. Eu não estudaria em Belo Horizonte. Eu viria, então, estudar fora do Brasil e me formar em uma faculdade americana. Sim. Olha que coisa maravilhosa. A visão que tinha dentro de mim fez com que aquela palavra que eu... E foi interessante que a visão ela veio como semente. Então, naquele momento, a única coisa que eu tinha era uma árvorezinha, um graveto, talvez. Não, uma plantinha. Um stem, era um galinho. Um galinho, um brotinho que estava saindo. Sim. E eu achei que aquilo ali era tudo. Só que eu não sabia que tinha um oak tree. Como que é um oak tree? Sim, é uma árvore frondosa. Que eu não sabia que tinha uma árvore frondosa dentro. Que é exatamente Jeremias 11, 29 e 11. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Ou seja, você teve um pensamento, você teve, como você falou, a sua visão era um gravetinho diante da grande árvore que Deus queria fazer. Sim. Ou seja, Deus é que sabia que você realmente, seu desejo era estudar em Belo Horizonte, mas ele, não, meu plano é muito maior, tenho coisa muito maior para você. Então, Aline, a gente disse que hoje a gente falaria sobre três passos ou 3 pontos essenciais para desenvolver a sua visão. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para dive in, né, para realmente mergulhar nisso. Mas a primeira coisa, então, é que a visão ela te capacita a ver o que as outras pessoas não conseguem ver. Então, se você anota isso aí. A Líbia até fez um comentário que nem sempre também as pessoas precisam saber da visão. E realmente, nem sempre tudo que a gente está vendo, a gente vai falar. Mas como o André falou, chega um ponto, eu acredito também, em que aquela sementinha começa a criar raiz e aquilo começa a crescer de tal forma que fica impossível, nem se você falar, você não vai conseguir esconder, porque as pessoas veem. Agora, eu quero, Líbia, onde você está assistindo aqui agora a gente, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai falar sobre isso depois, sobre falar sobre a sua visão. Porque, Aline, existe uma chave muito poderosa em compartilhar a sua visão. Sim. Existe algo que acontece que faz com que a sua visão se exponencialize. E uma das mentiras que sufoca esse poder e que esconde de nós essa chave é a mentira de que, olha, você não pode falar porque vai ter olho grande, porque as pessoas vão jogar a palavra de morte no seu plano, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Existem pessoas e pessoas, realmente vai ter rodas que não é nem necessário você falar. Mas
o verbalizar da visão tem e carrega um grande poder, um grande potencial, que nós perdemos em aproveitar e em desfrutar dele por causa dessa mentira de que se você falar para qualquer pessoa, seu plano vai por água abaixo. Infelizmente, Satanás ainda não tem esse poder, nem terá. Então, isso aí, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, gente, olha, então ponto número 1, a visão, ela te permite ver aquilo que as outras pessoas não conseguem ver. O primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, Aline, é o seguinte, é que a visão nunca é baseada em algo físico. Uau, essa aí é boa, anota. A visão nunca é baseada em algo físico. Exatamente. Pensa bem, Aline, há 20 anos atrás, não, 20 anos atrás, deixa eu ver, seria 2000. Ok, 2005, 2006. Se falássemos sobre isso aqui, olha, um relógio onde você consegue atender o telefone, onde você consegue ver fotos, onde você consegue basicamente usar várias funções que hoje são disponíveis na internet, seria o quê? Loucura. Mas um homem conseguiu visualizar isso. Ele conseguiu ver além do que era físico. Eu acredito que quando o inventor do relógio digital, no caso do Apple Watch, ele conseguia enxergar isso tudo. Eu imagino ele deitado na sua cama e pensando, eu vou poder olhar no relógio e automaticamente ele vai medir meus batimentos cardíacos, as funções, mas nada disso era realidade ainda. Era só visão, algo abstrato, algo inexistente, algo que não era físico. Sim, é porque nós, humanos, nos acostumamos a acreditar naquilo que vemos, não é assim? Até fomos ensinados, a sociedade ensina, a escola ensina a você acreditar somente naquilo que você vê. E porque fomos treinados erroneamente para isso, quando temos uma visão que não temos o físico para tocar, para pegar algo tangível, automaticamente somos desacreditados. Por quê? Porque se eu não estou segurando, não estou vendo, não estou palpando, isso é impossível, não existe, não vai dar certo, não vai para frente. É sempre assim. Por quê? Porque nós gostamos de acreditar naquilo que nós vemos e pegamos. E a visão, o maravilhoso da visão, para você que tem visão aí hoje, um sonho, está visualizando algo como o inventor do relógio digital, do Apple Watch. Um dia eu visualizo, eu vou colocar no pulso das pessoas o poder de conversar no telefone, assistir um vídeo, monitorar os batimentos cardíacos. Uau! Não, isso é impossível. O máximo que você vai conseguir é olhar as horas no relógio. Se você está assistindo aí, fala com a gente uma coisa que talvez você imaginou, foi algo que veio em forma de visão, ou talvez algo que seja a sua visão hoje. Deixa a gente saber aí, ou talvez seja, porque sabe o que é, Aline? Talvez seja alguém que gostaria de poder providenciar alimentação para pessoas que são carentes. Exatamente. Eu quero alimentar uma nação. Você vai alimentar uma nação como? Você não está você tá alimentando a sua casa e pronto. Então, assim, as pessoas falam, as pessoas veem as coisas. Eu não estou dizendo somente dos outros, eu estou me incluindo. Nós temos o costume de enxergar aquilo que está na frente do nosso nariz. Então, quando se fala de uma coisa que não existe, algo que está além, e se você puder, como o André falou, compartilhe aí o que é o seu além. A Lívia colocou sapato. é sapato. A Lívia sabe da minha visão. Sim. Algumas pessoas que estão assistindo também sabem. Eu não tenho hoje, nessa horário, que são 8h30, 9h30 no Brasil, agora, nesse momento, eu não tenho, ou acho que eu não tenho, os recursos financeiros para colocar a minha visão em ação, agora, nesse momento. Mas isso, o que me impulsiona a continuar crendo que isso pode acontecer, é exatamente o que diz aqui na palavra de Deus. É engraçado, Aline, porque nós estamos falando de conseguir ver algo
que está realmente fora da realidade física. Sim. E a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. É um versículo muito poderoso que diz o seguinte, olha, nós não colocamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê, ele é transitório. Sim, mas muda. aquilo que não se vê é eterno. Então, a nossa confiança no desenvolver da visão, no gerar da visão, no cultivar da visão, não pode estar fixada naquilo que é físico. Porque o físico, o imediato, ele vai realmente... ele vai servir de uma certa forma como padrão para saber aonde você está, mas na maioria das vezes ele pode servir como a âncora que vai te prender de avançar. Sim. Então existe uma linha muito fina que você precisa entender. Ok, o que a minha realidade me diz hoje? E como é que eu vou lidar com a minha realidade? Sim. Eu tenho duas opções. Ou eu permito que a minha realidade me ancore onde eu estou e a falta de possibilidade por causa da realidade física me trave, Sim. Ou eu permito com que a minha realidade atual sirva de trampolim e steps e como uma escada para o próximo passo aonde eu quero chegar. Sim. Eu sei que existe uma visão dentro de mim, foi depositada em forma de semente, precisa ser cultivada. Eu não quero ser... eu não quero negar aonde eu estou. Eu só não posso me deter e ficar ali para sempre. A conformidade. Eu não posso me conformar com estar no lugar onde eu estou. Eu tenho que estar agradecido, feliz, mas não satisfeito. Anota isso aí. Agradecido, feliz, mas não satisfeito. Mas não satisfeito. Ou seja, o que eu tenho hoje, o que Deus me deu até hoje, a capacidade que eu tenho, os recursos que eu tenho, graças a Deus por ele. Feliz por ter o que eu tenho, agradecido por ter o que eu tenho, satisfeito? Não. Ah, isso é ganância. Isso não é ganância, isso é visão. Como o André falou, é uma linha muito fina. Por quê? Geralmente a pessoa, quando verbaliza algo que talvez é muito grande, algo que talvez está muito distante da realidade, até mesmo da realidade do presente para os seres humanos, ele é taxado como louco, ganancioso, ambicioso. E aí a gente joga um monte de palavras que são adjetivos que taxam as pessoas de uma maneira errada. A pessoa que ela tá travada, como o André falou, em um lugar só, também às vezes pode ser chamada de humilde. Mas travado não tem nada a ver com humildade. Então nós precisamos diferenciar com muita sabedoria, como o André falou no início, com revelação. Se eu estou conformado, se eu estou travado, onde eu estou, se eu estou no lugar, mas eu estou no lugar onde eu devo estar, onde Deus quer que eu esteja, se eu estou simplesmente conformado, se eu estou preguiçoso. Lembra que nós falamos no início que a gente ia ter uma conversinha mais forte? Sim, sim. A gente precisa analisar a nossa posição para saber onde que a visão está funcionando, se ela está guardada no bolso, na gaveta, se ela está ativa na mente, no coração e no espírito, se ela está aqui, mas está sendo abafada por muitas coisas, uma série de coisas que estão ao redor. Faça aí, você que está ouvindo, uma autoanálise de onde está a visão agora. Porque a sua situação atual sempre vai tender a duas coisas. A servir de âncora para te prender, onde você está, ou como escada para te levar ao próximo passo. Uma coisa que a gente precisa entender, Aline, é o seguinte. O visionário... Fala. O visionário, ele não enxerga a realidade atual como realidade. A visão se torna a realidade mais forte dele. O visionário não aceita deixar que a sua situação atual seja a sua realidade. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, você está vivendo no mundo da lua. Você está vivendo, você só pode ser louco. Como é? Voltando no meu exemplo, hoje eu quero tratar com um exemplo hoje muito especial para a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas quero voltar no exemplo de quando eu estava na 8ª série
e queria estudar em Belo Horizonte. Aquilo ali, mais uma vez, soou como... E não tinha recursos ainda. Sem recurso nenhum. Eu lá em Ipatinga, Minas Gerais, na bela cidade de Ipatinga, sem recurso nenhum. Mas aquela visão, eu via algo que poderia ser. Uhum. Eu via algo que poderia ser. Eu não permiti que a minha realidade me travasse. E aí, Aline, a visão, ela começa a gerar, ela é quase que um complô em volta de você. Você começa a enxergar algo que é possível, sim, independente do que está ao seu redor, e então começa a gerar, as circunstâncias começam a se encaixar aquilo que é a demanda da visão que está dentro de você. Olha pra você ver, a visão que está dentro de você começa a gerar e transformar o mundo ao seu redor. Amor. Ok, isso aí. Levanta sua mão se você conseguir entender o que eu acabei de falar. Por favor. Me deixa saber se vocês estão entendendo o que eu acabei de falar. A visão que está dentro de você, ela tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. Sim. Então, a visão passa a ser a sua realidade. Sim. E a manifestação da visão é, então, o resultado da sua realidade. Na realidade, é interessante que o visionário, ele não celebra muito a realização da visão. Sim. O visionário não celebra muito a realização da visão. Sabe por quê? Porque ele já esteve tanto tempo lá naquele lugar, que aquele lugar para ele já é natural. E geralmente quando a visão se concretiza, ele já está em outra... Ele já está em outro lugar. Aquela ali já tá velha, tipo assim, nossa, todo mundo fica, uau, realizou, olha só. E o visionário já tá, tipo, em 3 visões à frente, pensando em outras coisas. É por isso que eu falo que, às vezes, há uma confusão entre do visionário com o orgulhoso. Porque quando as pessoas não entendem, quando o seu redor não entende a visão que você tem, a sede que você tem, eles têm a tendência em confundir ao orgulho, porque, nossa, quem você pensa que é para achar Thomas Edison, que você vai inventar a lâmpada, a eletricidade, quem você pensa que é? As professoras foi expulso da escola, entendeu? Não entendiam, que menino fora da caixinha, Yes. entendeu? A mãe teve que apoiar, e aí errou mais de 1000 vezes, se não me engano, né? Encontrei 1000 e algumas e um certo número. Tentativas da lâmpada, mais de 1000 tentativas vezes. da lâmpada. Quer dizer, era um homem, gente, que foi, até pela sociedade, foi taxado como louco. E hoje a gente tem lâmpada para todo lugar. Você levanta aí o negocinho da sua casa para acender a luz e você não lembra que existia um doido que imaginou a lâmpada, só que ele inventou outras coisas. Quando a lâmpada chegou a ser lâmpada, que vingou, que virou, ele já tinha inventado um monte de coisa. Por quê? Porque ele não visualizou somente a lâmpada e a eletricidade, ele visualizou a câmera, ele visualizou a filmagem, ele visualizou tantas outras coisas. O gravador, ele gravou a voz da esposa antes de morrer, ele inventou um gravador, porque ele não queria perder a memória das pessoas que morriam. Quer dizer, nós estamos tratando aqui de uma pessoa que, quando um negócio era inventado e ficava pronto, ele já tinha inventado umas 50 coisas no papel, e ele já partia para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Então, eu tenho certeza que, na época, ele crescendo, já jovenzinho, muito novo, tentando fazer essas coisas, ele era muito criticado. Então, se você não quer ser criticado, I'm sorry, sinto te dizer, também não vai haver realização de visão, porque realmente vai haver crítica, realmente vai haver um monte de coisas, mas como o André falou, as coisas ao seu redor, pelo poder de Deus, vão começar a se encaixar. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ou seja, existe um poder, existe um mover de Deus ao redor da sua e da minha visão que nós não podemos ver. Geralmente nós vemos e ouvimos o quê? As coisas ao contrário. As pessoas, a situação. Mas existe um poder sendo manifestado, trabalhado, para que a sua e a minha visão se tornem realidade. Lembre-se que é o seguinte, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar com a gente aqui?
Tá ok esse bate-papo nosso aqui hoje? Assim, porque tem muita coisa pra gente falar e muita coisa boa. Lembra que é o seguinte, nós estamos falando em uma... Isso aí, ó. Dá um like e compartilha aí. Valeu, Roberta. Obrigado por ter lembrado aí. Dá um like aqui. À medida que... Dá um like aí, pessoal. Vai lá. Tira um segundinho e dá um like nesse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo aí. Ajuda alguém aí que está precisando de ouvir isso aqui. A gente está falando hoje sobre visão. Por que acontece, Aline? Nós fomos todos criados da mesma forma. Uhum. Com essa essência de Deus dentro de nós. Então, hoje, o que eu queria lembrar, esse nosso bate-papo aqui está sendo... como receber essa visão do coração de Deus para a gente. Uhum. Porque o propósito inicial de Deus era o quê? Restaurar, era expandir o reino aqui na Terra. Sim. Então, houve Adão se perdeu e houve aquilo tudo e tal, a Terra... teve Jesus, deixa eu resumir. Adão pecou, Jesus veio e restaurou o homem de volta à posição. Uhum. Então a visão sua hoje, ou essa visão que Deus semeia no seu coração hoje, qual que é a intenção dela? É realmente restaurar a humanidade de volta para Deus. Exatamente. Restaurar o reino de Deus aqui na Terra. Então, nós falamos a primeira coisa, que essa visão de Deus, ela te permite, a gente vai compartilhar com vocês hoje três coisas importantíssimas no desenvolvimento da sua visão. A primeira coisa é que a visão, ela te permite ver algo que as outras pessoas não estão enxergando. Isso, então, vai começar a mexer com tudo que acontece ao seu redor. Vai começar a mexer com as pessoas, vai começar a criar situações, porque a visão, ela te permite, ela abre a janela, ela descortina um novo mundo, uma nova realidade. Só que é nessa realidade que Deus quer que você viva. Exatamente. Na realidade da sua visão. Então, lembre-se que no momento que você abraça essa visão, o ponto número 2, o seu engajamento com a visão começa, então, a desencadear e transformar e a criar o mundo ao seu redor, que vai, então, gerar aquilo que Deus brotou no seu coração. Lembra que o final de tudo isso é para trazer de volta a humanidade para casa. Exatamente. Trazer de volta os perdidos para casa. E a última coisa que eu quero compartilhar nesse terceiro ponto, Aline, é que é o seguinte, às vezes as pessoas confundem uma boa ideia com a visão. Uhum. Nem toda boa ideia é a visão. Por quê? Boas ideias são boas boas. Não, a gente não quer descartar. A gente não quer minimizar o valor das boas ideias. Sim. Só que é importante, mais uma vez, que a palavra de Deus se torne o combustível influenciador para que a sua visão se alinhe à vontade de Deus. Então, quando nós passamos, então, recebemos a visão, meditamos a palavra de Deus, mais uma vez nós conseguimos pensar pensamentos que são da altura dos pensamentos que Deus pensa. Exatamente. É como se o nosso cérebro tivesse alinhado ao cérebro de Deus. E aí, então, os neurônios do cérebro de Deus começam a disparar pensamentos, e os neurônios do nosso cérebro começam a receber, e eles começam, então, a criar caminhos novos, novas formas de se pensar, para que, então, nós consigamos gerar essa visão aqui na Terra. Agora, onde está a prova disso? Como é que você me prova isso aí, André, que você está falando? Que se eu ativar a minha visão para ser alinhada com a visão de Deus, as coisas vão acontecer, vão haver recursos, vai haver todo mover. Salomão. Quem aí conhece Salomão, dá uma mãozinha, levanta uma mãozinha. Salomão, da Bíblia, o rei Salomão. O que aconteceu com Salomão? Todo mundo sabe, é bem famosa a história de que Salomão, quando orou a Deus, o Senhor, o próprio Deus, disse a Salomão, Salomão, é o seguinte, me pede o que você quiser. Uhum. E aí o que Salomão fala?
O que Salomão pede para Deus? Um carro novo? Uma tenda nova? O que Salomão pede? Salomão pede a Deus sabedoria. Sabedoria. Não foi isso? A palavra de Deus diz que Salomão pede a Deus sabedoria. E a palavra de Deus diz que Deus concede a Salomão aquilo. A palavra de Deus também descreve a Salomão como o homem mais rico da sua época. Então, o que acontece? A palavra de Deus, quando diz, isso aqui, quem ouve a gente muito já ouviu a gente falar isso antes. Quando Salomão diz a Deus, Senhor, eu quero sabedoria, a palavra usada ali, naquele versículo, a tradução raiz da palavra é Deus, eu quero acesso à sua mente. Yes. Então, a gente lê sabedoria, a gente acha que é uma coisa, assim, é um vento, é um raio algo que caiu, místico, algo né? místico que caiu na cabeça de Salomão. Não. O que Salomão disse para Deus foi, Deus, eu quero acesso à sua mente. Automaticamente, quando Salomão pede para Deus acesso à mente dele, Salomão se torna o homem mais rico do mundo. Por quê? Nós não estamos falando aqui somente de dinheiro quando falamos de visão, mas a maioria, eu diria que 98% das visões que Deus dá ao homem é necessário dinheiro para que essa visão se torne realidade. Exatamente. A gente não pode negar que nós vivemos num mundo de moeda, um mundo que para comprar você precisa de dinheiro. É uma troca, você me dá o dinheiro, eu te dou o que você precisa. Então, você que tem interesse de abrir uma ONG, de abrir um ministério, se você, como eu, André, que tem interesse de abrir um instituto, uma escola, se você tem vontade de fazer, seja o que for, é necessário dinheiro. E aí, quando o André fala assim, os neurônios de Deus vão mandar sinal para os seus, e os seus vão pegar, e você vai entender, e a visão de Deus alinhando com a sua, as coisas começam a acontecer, Bitcoin. Gente. There you go. Eu tenho que ir. O que acontece? É exatamente o que aconteceu com Salomão. Nós temos um exemplo vivo deixado para nós, para que a gente siga. Ao invés de eu ficar, Deus, eu preciso do dinheiro para fazer isso, Deus, eu preciso do dinheiro, eu não vou fazer se eu não tiver o dinheiro, Deus, onde eu vou achar o dinheiro? Bom, então o que você passa a pedir? Deus, me dá sabedoria, acesso à sua mente. Yes. É só isso que eu preciso. Eu preciso que os meus neurônios se alinhem com os neurônios de Deus. Que Deus, né? Deus é Deus, não tem neurônio, né? É o nosso corpo que tem, mas é uma maneira de dizer. Quero que os meus pensamentos se alinhem aos seus pensamentos. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, antes de a gente passar para esse próximo passo que a gente vai falar aqui, eu quero só completar o que a Aline acabou de falar com relação a Deus, deixa eu acessar a sua mente. Eu quero mudar isso aqui um pouquinho, Aline. Sabe por quê? Porque a partir de agora você não precisa pedir a Deus para acessar mais a mente. Ainda tem isso. Ainda tem isso, você gente, a melhor parte. Então, pera aqui. Se você recebeu Jesus como Salvador, se você recebeu Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, deixa eu te dar a melhor notícia que você precisava hoje. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19. 16, perdão. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ok, nós temos a mente de Cristo. Aonde você está aí agora? Pelo amor de Deus, dá um grito onde você estiver aí agora. Nós temos a mente de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que o que Salomão pediu no Velho Testamento, e ele foi presenteado de forma exclusiva, foi totalmente aberto, Aline, escancarado. E agora, Aline, qualquer pessoa tem, a partir do relacionamento de Jesus, tem acesso à mente de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Então, Aline, sabe o que acontece agora? Calma. Ok. O pensamento que Deus pensa, ele pode ser automaticamente transferido para você. Assim, ó. Qual é a solução para o problema que está no seu trabalho? Bum. Você pode falar assim, pai, o que o senhor está vendo aqui que eu não estou vendo? Bum. Como eu vou inovar o meu negócio? Como eu vou inovar o meu negócio? Como que eu vou trazer solução para o problema da fome aqui na minha região? Como é que eu vou poder trazer solução para
o problema da prostituição aqui na minha cidade? Como é que eu vou poder explodir o crescimento desse meu business, do meu negócio, para poder trazer recursos para fluir dentro do reino? Sim. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. Pelo amor de Deus, dá um grito aí onde você está agora, por favor. Então, gente, por que a gente está falando de visão? A gente vai estar moendo esse assunto de visão agora. Por quê? Quem não sabe aonde vai, nunca chega a lugar nenhum. E nós queremos que vocês cheguem em um lugar definido. Então eu quero usar como exemplo hoje nada mais, nada menos do que a minha princesa Aline e conversar com ela um pouquinho a respeito de visão dentro dos projetos de escrever livros. Porque parece que é algo tão longe, Aline, da maioria das pessoas, tão distante da maioria das pessoas. E você agora acabou de lançar seu segundo livro, sim, Calçando Seus Sapatos. Yes! E hoje chegou... Olha aí, pessoal. Aqui. Você pode bater palma aí onde você tá. Pode bater palma aí. Quem está no Brasil, que viu a live de lançamento, viu que o livro... Lá no Brasil, ele tem orelha, a diferença aqui nos Estados Unidos é só que ele não tem, mas é o mesmo livro, tá, gente? É o mesmo conteúdo, mesmo tudo, e a gente está aqui muito feliz, mas é interessante o André falar sobre isso, porque esse fim de semana a gente fez uma limpeza na garagem e eu peguei alguns livros, eu tenho alguns livros na cabeceira da cama, livros não, cadernos, que eu escrevia, e tem alguns livros que são bem mais velhos que estavam guardados na garagem. E eu peguei um daqueles cadernos que tem um conteúdo para o próximo livro que eu gostaria de escrever. Não sei se vai sair ano que vem, não sei, mas é o próximo. E eu fui pegar esse caderno. Então, na realidade, em 2017 ou 2016, de 2016 para 2017, eu escrevi o conteúdo do terceiro livro. Ou seja, ele já está escrito. O conteúdo do livro já existe. Por quê? Eu não sabia que eu ia publicar livros naquela época. Quando eu escrevi sobre esse livro, eu tinha um desejo, uma visão. Nós frequentávamos a New Life Church lá em Louisiana, com o pastor Norman e a doutora Debbie Thomas. E eu ouvi uma pregação, eu ouvi uma palavra sobre sonhos, sobre propósito, sobre visão, e eu comecei a sonhar com o livro. Eu não sabia quando seria, como seria, se seria o primeiro, se seria o segundo, e eu comecei a escrever o que eu gostaria de escrever nos meus livros. Então, hoje, isso existe nos cadernos e existe em forma de livro. Mas naquela época era só uma visão. E eu me lembro que eu comprei um caderno todo em branco, e eu falei assim, eu vou começar a escrever o meu livro nesse caderno. E eu coloquei o título e eu comecei a pegar conteúdo para aquele livro, e comecei a sonhar com aquele livro. Então, há alguns anos atrás, existia algo no papel que era o quê? Uma visão. E como a gente está falando sobre visão, eu me lembro muito e me identifico muito com Abacuque. Porque um versículo muito conhecido, que em Abacuque, que diz assim, escreve a visão, escreve a visão. Agora, onde que é o mais encantador disso, de escreve a visão? É que nessa mesma época, porque eu comprei esse caderno e comecei a escrever sobre o título desse livro, comecei a sonhar intensamente em realmente ter livros um dia. Foi porque eu escutei uma frase de um pastor ou de uma pastora, eu não me lembro nem quem mais falou, eu sei que eu escrevi e nunca mais esqueci. Foi Lisa Bevere, ela disse assim, a escrita é uma profecia. E ela começou a explicar por que a escrita é uma profecia. Porque aquilo que você escreve pode não ser realidade na hora. Mas se você escreveu, porque você crê que aquilo pode se tornar realidade, vai se tornar. E ela fala sobre sonho, ela fala sobre várias coisas. Mas eu anotei aquela frase, a escrita é uma profecia. E aí eu comecei a escrever um pouco das coisas que eu gostaria, um dia, se acontecesse, eu nem sabia, nos cadernos. E aí hoje a gente está aqui com o segundo livro. E aí eu fui buscar esse caderno em particular para ver se dele sai o terceiro livro. Então, quando eu peguei, eu me lembrei de Abacuque, escreve a visão.
E em Abacuque diz assim, escreve tão grande, que até o mensageiro que passa correndo vai conseguir ler o que está escrito lá. Então, às vezes, a gente tem receio realmente de externar a nossa visão. Por quê? Por causa das contradições que existem, das circunstâncias que existem ao nosso redor. Mas eu quero te encorajar, se você não pode falar, que você faça uma coisa, escreva a sua visão. Escreva num pedacinho de papel, escreva num caderno. Eu e o André temos um costume, né, amor? Desde que a gente casou, há 21 anos atrás, vai fazer 21 anos aqui, poucos dias, menos de uma semana, a gente faz 21 anos de casado. Mas a gente tem um hábito, desde que a gente se casou, de escrever os nossos alvos em guardanapos de restaurante. Todas as vezes que a gente está perdendo o foco, a gente sai. Às vezes a gente chegou a sair e não tinha dinheiro nem para comer alguma coisa, era só um café mesmo. E a gente sentava, pegava o guardanapo do lugar onde vendia café e começava a escrever. E o André falava assim, vamos escrever o que nós queremos. E a gente começava a escrever no guardanapo. E hoje, 21 anos depois, a gente continua com esse hábito. O Avolda, que vocês veem, Avolda Instituto, que a gente abriu aqui, essas lives que a gente faz junto, vieram desses guardanapos que a gente escreve e que a gente pensa, é isso que nós queremos fazer, nós queremos ensinar, nós queremos equipar a próxima geração, nós queremos ensinar as pessoas que são mais novas, que ainda não alcançaram. Tudo isso já foi escrito em guardanapo, em vários restaurantes. A primeira companhia, o primeiro negócio que nós abrimos, nós estávamos numa Starbucks. E a gente estava com papel e nós anotamos. E aí a gente, como a gente acabou de falar, visionário, sempre é confundido com louco. Nós chamamos o dono da Starbucks, o André chamou, você lembra? Chamou o dono da loja e falou com ele assim, ó, o senhor está presenciando um momento histórico. E aquele homem olhou para nós, tipo assim, quem são essas duas pessoas loucas aqui dentro da minha Starbucks? E aí ele olhou para a gente com a cara mais puzzle, e o André falou assim, o senhor está presenciando um momento histórico. Nós estamos assinando aqui o documento de um negócio que vai ser milionário. E como está esse negócio hoje? Muito. Caminhando para $1 milhão. Então, o que eu estou te falando? Eu estou te dizendo o seguinte, a visão, ela tem uma importância muito grande que nós deixamos ser morta e abafada pelas circunstâncias do nosso dia a dia. Esses livros, hoje é o 2º livro, já estamos preparando o 3º livro, o André já está preparando o livro dele, já está saindo um monte de coisas. Por quê? Porque a gente sempre escreveu a visão, sempre. Quem conhece a gente de perto sabe que a visão sempre foi escrita e a visão sempre foi falada. A gente comentou aqui que realmente, como a Líbia disse aqui nos comentários, não é necessário comentar com todo mundo a visão, mas mesmo quando a gente não tinha a chance de comentar com todos, nós falávamos um com o outro. Ele falava para mim, eu falava para ele compartilhava a visão dele comigo. Ele tem uma visão para os 40 anos de idade, eu não vou falar porque é pessoal, não vou compartilhar a visão com todo mundo, mas ele tem uma visão para os 40 anos dele e ele já compartilhou essa visão. E essa visão já foi falada, ou seja, tem uma autoridade que é um poder criativo que é liberado na hora que a gente verbaliza a visão. E aí eu não vou entrar no assunto porque isso aí é uma live para a próxima vez. Gente, a gente vai finalizar por aqui. Brigadão por ter seguido a gente aqui nessa live hoje. Então, o que eu queria que se fizesse mesmo, pensa bem com a gente. A visão, então, ela te permite a ver aquilo que as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar. A visão te permite a ver aquilo que as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar. A segunda coisa é que a visão... O visionário não se prende à circunstância atual. Ele permite com que a visão crie uma realidade para ele e ele passa a viver dentro dessa realidade. A visão descortina, abre-se uma porta e ele entra para aquela realidade e ele passa a viver lá até
até que a visão se cumpra, até que a visão se materialize. E deixa eu ver qual foi o último ponto. O último ponto nosso aqui foi o seguinte: é preciso que a palavra de Deus se torne a força mais poderosa de influência sobre a sua visão. A base. Porque toda visão que vem de Deus para nós, ela tem um propósito: trazer de volta a família que estava perdida para casa, trazer de volta a restauração da terra, para que todos nós possamos estar de volta dentro do reino de Deus. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado por estar com a gente. Se você está assistindo aqui no Instagram da Aline, no meu Instagram aqui, no Facebook ou no YouTube, muito obrigado por estar conosco. A gente vai estar, como a gente falou, devorando esse assunto sobre visão, porque nós queremos ajudar você a não só entender que existe uma visão específica para a sua vida, mas também escrevê-la e, o melhor de tudo, alcançar a visão que Deus te deu. É isso aí. E nós vamos estar desenvolvendo o assunto, como o André falou, destrinchando. Destrinchando, essa é a palavra. Sobre o escrever, sobre o falar, a visão, sobre o operar, o colocar em prática, tudo. Então, você tem que ficar ligadinho aqui, porque nós vamos estar falando muito sobre o assunto. Beijão, pessoal. A gente se vê na próxima. Obrigadão, gente. Um beijo.